Municipal de Finanças de Goiânia, o Vinícius Henrique Pires, para falar sobre a venda da folha de pagamento dos servidores da capital. Secretário, muito obrigada pela disponibilidade, pelo contato conosco aqui na Sagres. Um bom dia. Bom dia a todos, bom dia Jéssica, bom dia Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. A Secretaria de Finanças e o município de Goiânia está sempre à disposição para esclarecer ao máximo as informações para a população e sempre que precisar a gente está a postos aqui para contribuir. Muito obrigada ao secretário. Secretário, o Banco Itaú Unibanco vai fazer então a gestão da folha de pagamento, né, com um lance mínimo de 165 milhões de reais. Venceu então essa licitação. A partir de agora, secretário, como vai ser essa transição, né, do pagamento ali da folha de pagamento? Quais serão os prazos? Nós concluímos o processo licitatório, a sessão do processo licitatório ontem. A fase de homologação, adjudicação, vai ocorrer após o prazo de recursos, os prazos recursais, que a lei de licitações impõe. Vem a fase de elaboração, assinatura e publicação do contrato. E, no momento de emitir a ordem de serviço, nós vamos elaborar, já estamos finalizando, um cronograma de transição, nesses próximos 3 meses, um cronograma bem pensado, bem elaborado, respeitando os perfis do servidor, perfil do servidor que vai conseguir fazer isso de forma eletrônica, através dos aplicativos, perfis que vai precisar recorrer a um posto de atendimento. Então, a nossa meta nessa transição é que não tenha o mínimo desgaste possível para o nosso servidor nessa transição, para que ele sinta o mínimo possível de desconforto ou de trabalho nesse processo. Esse é o nosso principal objetivo, nosso pano de fundo, e é o pano de fundo do nosso prefeito, Rogério, que nesse processo da folha sempre se preocupou para que não haja nenhuma diferença ou não haja nenhum ônus ou nenhum encargo a ser cobrado a mais dos servidores nesse processo da transição da folha. Isso, então, é o mais importante, a gente conseguiu garantir isso no processo. Haverá uma mudança da Caixa para o Itaú, mas o servidor não vai pagar mais por isso. Pelo contrário, haverá algumas situações de benefício. E agora cabe a nós, da área técnica, adotar esse cronograma de transição com bastante parcimônia, para que o servidor não tenha desgaste, não tenha trabalho ou dificuldade nessa transição. Lembrando que tem a portabilidade, então vai ser um cronograma de várias frentes, na área de comunicação, na área de estrutura, enfim. A nossa cautela vai ser garantida, digamos assim. Secretário, o senhor falou então que vai haver alguns benefícios então para os servidores da capital. Quais seriam esses benefícios? Olha, o Banco Itaú está com uma cesta de situações para ser apresentado assim que for assinar o contrato e tudo, como a isenção da anuidade de cartão de crédito, a isenção de tarifas de movimentação. Tem uma série de situações que está sendo pensada aí para os nossos servidores e inclusive isso foi calculado ao longo do período de 60 meses, que é o prazo do contrato, como uma vantagem aí para o servidor nessa migração do Itaú. Isso foi muito importante para nós, porque, por um lado, a gente tem, como ente, que respeitar a necessidade de ingresso de valores para o nosso caixa, para o nosso tesouro, para o nosso fluxo financeiro, mas, por outro, a gente tem que sempre pensar no servidor para que ele não tenha nenhum encargo a mais e nenhum prejuízo a mais, ou que ele tenha que arcar com a situação financeira além do que já era praticado anteriormente. Então, a gente trabalhou nessas duas pontas e conseguiu atingir esse objetivo. Secretário, o pregão então foi finalizado, 165 milhões de reais. A expectativa da prefeitura era conseguir um valor melhor. Por que a prefeitura entendeu, né, não dar continuidade ao processo e quais seriam os riscos, né, se abrisse um novo pregão, os riscos do mercado também, secretário? Jéssica, isso é uma excelente pergunta, porque eu estou aqui há 40 dias, mais ou menos, à frente da secretaria. Quando eu assumi, esse é um processo muito delicado, né? Um processo de bastante atenção. Eu levantei quais foram os motivos que
que embasou o meu antecessor em suspender o processo. O principal motivo era uma insegurança jurídica quanto à possibilidade ou não de derrubada de um veto do presidente acerca da movimentação, se os bancos privados poderiam ou não movimentar as contas dos profissionais da educação, os professores e profissionais da educação que são vinculados aí ao Fundeb. Então, em razão dessa insegurança jurídica e a data inicial do certame ocorreu bem nesse intervalo, se o veto do presidente ia ser derrubado ou não. Então, como teve uma proposta somente do Banco Itaú no valor mínimo, eu acredito que isso embasou meu antecessor em suspender o certame e entender melhor como seria essa possível derrubada do veto e se, derrubando esse veto, a gente poderia ter um cenário mais vantajoso para a administração, ou seja, um cenário que a gente talvez poderia obter uma proposta melhor. Eu acredito que foi isso que embasou essa suspensão lá atrás. Quando eu assumi há 40 dias atrás, a gente começou um estudo para saber se os principais bancos, se os principais players do mercado financeiro, aí a gente tem bancos públicos e bancos privados, como Caixa e Banco do Brasil, como Bradesco, Santander e o próprio Itaú, se esses players do mercado tinham interesse em um eventual novo certame, ou seja, cancela aquele, que eu tinha uma proposta já garantida de 165 milhões, e publica um novo. Só que para isso eu precisaria de uma sinalização que eles estavam aptos a pelo menos empatar com a proposta que tinha sido feita pelo Banco Itaú. Olha, você tem apetite para concorrer e nos ofertar uma situação mais vantajosa? Então, a gente fez toda uma rodada de conversa previamente com todos esses bancos, justamente no intuito de não tomar nenhuma atitude precipitada que poderia ocorrer em um prejuízo ao erário. E foi unânime. Em todos os bancos, principalmente os públicos, que a gente sempre tenta forçar para que sejam bancos públicos, não houve interesse em melhorar as propostas que tinham sido apresentadas anteriormente. Era uma proposta de até 110 milhões da Caixa Econômica e até 120 milhões do Banco do Brasil, ou seja, 45 milhões a menos do que nós tínhamos conseguido com o Itaú. Então, com essa negativa, nós começamos a trabalhar também para entender o cenário do motivo que esses bancos não estavam com esse apetite. O que mudou comparado com 1 ano e meio, 1 ano atrás? E nós começamos a fazer uma pesquisa nas capitais. Aí nossos técnicos trabalhou de forma exaustiva, foi um trabalho muito bacana que eles desenvolveu. Pegamos as últimas licitações de concessão de exploração dos direitos da Folha de Rio de Janeiro, Maceió, Fortaleza. Foi uma série de municípios maiores do que Goiânia, municípios inferiores do que Goiânia, capitais, enfim. Foi um trabalho bem extenso, onde a gente identificou que o ticket médio pago hoje, por esses processos licitatórios, está na ordem de 46,12, e aí Jéssica e Samuel, eu precisaria explicar isso para vocês e para os ouvintes. O que é o ticket médio? É o valor ofertado dividido pela quantidade de servidores, ou seja, o que aquela instituição financeira está pagando por servidor. Então, o ticket médio encontrado foi de 46,12, e o que nós tínhamos em mão aqui do Itaú equivalia a 54,56. Ou seja, um valor bem acima da média desses processos licitatórios. E o que fez a gente só pesar muito essa decisão, por último, Jéssica e Samuel, foi o fato de que Curitiba, um município muito próximo, com as características muito correlatas com a nossa, ter lançado o seu processo licitatório, o seu edital, com um preço mínimo de 158 milhões e ter fracassado o processo. Ou seja, nenhum player, nenhuma instituição financeira teve o apetite em Curitiba de participar do certame e apresentar a proposta no mínimo de 158 milhões. Então, isso foi crucial. Nós juntamos isso tudo em uma justificativa técnica, juntamos no processo e decidimos que, para aliar uma melhor proposta com o menor risco de prejuízo erário, aí que eu estou colocando um prejuízo, Jéssica e Samuel, da seguinte forma: olha, cancela o certame, publica um novo e possivelmente nem o próprio Itaú participe para garantir aquela proposta que tinha sido feita. A que mais chegou foi o do Banco do Brasil, de 120. Então,
aí nós já teríamos um prejuízo ao Tesouro Municipal de Goiânia na ordem de 45 milhões. Então, a decisão foi aliar a melhor proposta com o menor risco. E aí, nessa justificativa, também houve um estudo do cenário econômico, Jéssica, porque se você observar, até esse é um exercício que nós ficamos fazendo aqui, mas por que os bancos diminuíram esse apetite? Por que os bancos não estão querendo mais brigar entre si para ofertar um valor maior para uma folha tão significativa e para um município com a saúde tão financeira como Goiânia? E o cenário econômico, esse cenário de taxa alta de juros da nossa Selic, praticamente dobrou no último exercício, saiu de 6% para quase 13% agora. Então, esse cenário econômico aliado à taxa básica de juros com a inflação, nós concluímos que os bancos, para usar os seus, a gente fala de RO, né, recursos ordinários do banco, para ele utilizar esse RO para uma concessão de folha comparada com outras alternativas de aplicação, com essa taxa básica de juro, outras aplicações possivelmente são mais vantajosas, né? Então, a gente acredita que foi esse cenário que fez esse apetite diminuir dessas instituições financeiras. Secretário, bom dia, obrigado aqui por nos atender. Secretário, ainda nessa linha que o senhor explica, quando a gente pensa aí nessa negociação, nesse período em que o pregão foi suspenso, desde lá o dia 11 de janeiro até agora, até o dia de ontem, além das negociações, da avaliação com outras instituições financeiras, com o próprio Banco Itaú, também houve uma tentativa de negociação para ver se o Itaú poderia melhorar essa proposta do lance inicial de R$ 165 milhões e R$ 5? Essa tentativa foi permanente, Samuel. Inclusive, ontem, no certame que nós encerramos, nós novamente tentamos para que o Itaú melhorasse essa proposta, ou então melhorasse ainda mais os benefícios aos servidores, mas o que ocorreu foi o inverso. O que ocorreu foi um sentimento do Itaú de que, olha, eu garanti esse cenário lá em janeiro. Hoje, se eu tivesse que manter essa proposta, eu teria dificuldade internamente na instituição financeira para sustentar. Então, eu acredito que esse cenário econômico que mudou tão rápido, a gente está falando em mais do que dobrar a taxa básica de juros da economia em 1 ano e meio. Então, esse cenário, essa evolução tão rápida acabou prejudicando um pouco esse certame, mas quando você olha o histórico, há 5 anos atrás, a gente conseguiu 81 milhões com a Caixa Econômica para o mesmo período. Então, hoje, 165, é mais do que o dobro. Vamos dizer que não é o que nós esperávamos, mas também é o ideal dentro da pesquisa de preço que nós tivemos. Secretário, quando que o contrato ele será assinado e quando passa a valer, então, a operação por parte do Banco Itaú, levando em consideração que há um contrato emergencial neste instante com a Caixa Econômica Federal? Olha, o contrato vai assinado após a tramitação normal do processo. A gente está na fase recursal. Por mais que teve somente um interessado, mas a gente precisa cumprir estritamente a legislação. Então, posterior encerramento dessa fase recursal, aí vai para a parte de adjudicação, formalização do contrato, convocação da instituição para assinatura, publicação nos meios oficiais e a emissão da ordem de serviço com base nesse cronograma, que a gente está tendo muita atenção e cuidado, mais uma vez reforçando, para que os nossos servidores não tenham nenhum prejuízo e que não tenham nenhuma dificuldade durante todo esse processo. Deve ser para quando, secretário, a previsão? A nossa previsão é agora, nesse início de junho, a gente já está implementando essa transição para que na folha de setembro a gente já consiga pagá-la dentro já dessa nova instituição financeira que é o Banco Itaú. Aí há uma dúvida mais própria aí do servidor. Quando que o servidor vai precisar abrir novas contas? Já há também essa previsão? Não, ainda não. Ainda não, porque nesse cronograma a gente está trabalhando porque nós temos um alto percentual, Samuel, de servidores que já têm conta no Itaú. E a gente vai precisar de trabalhar tanto em estruturas físicas, nas secretarias. Então, a gente vai ter postos de atendimento não só aqui no Paço, mas também nas secretarias que têm maior quantidade de servidores, como saúde, educação, etc., até para facilitar, para que não precise deslocar um servidor
né, muito além das agências dessa instituição, mas que ele não precisa deslocar tanto para isso. A gente está conversando com o Itaú no sentido também de que aqueles servidores que têm uma escala de trabalho muito mais difícil, como vamos pensar na saúde, que esses servidores têm escala de plantões, etc., para que, eventualmente, servidores da educação os servidores dessa instituição financeira possam ir lá na saúde para facilitar esse processo. Mas, paralelo a isso, também tem todas as soluções de que essa transição seja feita através das ferramentas tecnológicas, que são os aplicativos. Então, trabalhar nessas duas frentes, mas eu não consigo estipular uma data que esses servidores vão fazer esse início, porque eu preciso primeiro estruturar como que vai ser essa questão física, porque a gente sabe que tem servidores que têm um pouco de dificuldade em manuseio desses aplicativos, e a gente tem que respeitar a especificidade de cada servidor. Esse que é o mais importante. Secretário, quanto aos 165 milhões, quando o Itaú deve fazer o pagamento e de que forma? Será numa única vez? Será de forma parcelada? E a Prefeitura já sabe como deve ser também a aplicação desse recurso que entrará nos cofres? Samuel, esse pagamento vai ser em uma única vez. Eu não me recordo da quantidade de dias após a assinatura do contrato. Após a assinatura do contrato, a instituição financeira tem X dias. Eu não consigo... agora me falhou um pouco a memória, embora eu seja muito novo, Samuel, mas ainda volta e meia essa memória prega uma peça, mas é em parcela única. Esse recurso vai compor uma reserva de caixa que o Rogério tem exigido muito. Desde quando eu entrei aqui, nós temos conversado, e o prefeito ele acompanha muito essa parte financeira, essa saúde financeira de Goiânia, e aí lembrando que, Samuel, que Goiânia tem um histórico esse histórico de saúde financeira ele não é muito longo. Então, quando você analisa aí 2018 e anteriores, o município de Goiânia sempre passou por muitas dificuldades financeiras. Então, só de 2019 para cá que houve uma melhora nessa arrecadação, uma melhora nessa saúde. Então, o prefeito é muito preocupado em manter esse equilíbrio fiscal. Então, a gente diariamente faz uma análise de como que está a execução do orçamento. E o pensamento do prefeito Rogério Cruz, aliado com a Cefim, é que esse recurso vai compor uma reserva de caixa para que a gente tenha uma segurança para os meses e períodos onde a arrecadação seja um pouco menor, e que quando houver essa arrecadação menor, Samuel, que é essa oscilação da nossa arrecadação, que essa reserva de caixa possa fazer frente à manutenção das obras que o prefeito quer implementar e está implementando na capital. Então, essa garantia dessas obras através dessa reserva de caixa, que é o principal ponto do nosso prefeito Rogério Cruz. E, paralelo a isso, secretaria, a gente até aproveita aqui a oportunidade com o senhor. O prefeito Rogério Cruz nos disse na última terça-feira, numa entrevista aqui na Sagres, a respeito da busca de um empréstimo. Nós já havíamos tratado este assunto há algumas semanas com o secretário de Infraestrutura, a busca por recursos para a realização de obras. Valores que oscilam entre 800 milhões, 1 bilhão de reais, e há algumas procuras, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a própria Caixa Econômica Federal, e aí também outros organismos. Hoje, quais tratativas estão mais avançadas do município de Goiânia com o município de Goiânia para obter, então, esse volume tão significativo de recursos? Vamos lá, Samuel. Eu preciso explicar até um contexto nisso. Uma coisa bem bacana que eu encontrei quando eu assumi, nesses 40 dias, foi a preocupação do nosso prefeito em ter esses projetos básicos, esses projetos estruturantes, esses projetos de engenharia elaborados. As obras que tanta população precisa, isso já foi pensado dentro do escritório de prioridades e foi essa primeira etapa cumprida. Então, hoje, é bacana que ao lado do prefeito tem um caderno de todos os projetos, de todas as obras, projeto básico, projeto de engenharia, etc. Então, nós já temos os projetos que são uma parte importante desse projeto, desse caminho. Então, o que nós precisamos é o quê? Tentar buscar recursos dentro de um cenário que não seja tão arriscado para o Tesouro a longo prazo, lembrando que esses empréstimos sempre a longo prazo. Aí volto aqui, Samuel, a destacar a questão da taxa básica de juros. Imagina um empréstimo que é vinculado à Selic há 2 anos atrás e um empréstimo vinculado à Selic agora, como que fica nossas parcelas.
Então, a gente precisa ter essa responsabilidade para que nós possamos pegar a melhor alternativa para esses investimentos. Então, aí está tendo um trabalho em conjunto, e aí está envolvendo o escritório de Relações Institucionais, a Secretaria de Prioridades, a Secretaria de Finanças, o gabinete do prefeito, para que a gente faça uma cesta de opções de empréstimos que tem no mercado. Aí seja empréstimos nacionais, aí nacionais se divide entre empréstimos com instituições públicas, como o Banco do Brasil e Caixa, ou empréstimo com instituições privadas, e empréstimos internacionais também, que são os empréstimos externos. Como que é essa cesta, Samuel? Olha, nessa instituição a gente tem essas características, ele consegue liberar X valor nessa taxa, com essa carência, com esse prazo de amortização. E assim sucessivamente para cada uma dessas opções, para que em conjunto possamos identificar qual a melhor vai atender e qual a melhor vai ter o mínimo risco possível, lembrando que esses empréstimos têm um período de amortização a longo prazo, e aí nesse cenário econômico a gente precisa ter muita responsabilidade em qual caminho seguir para que os servidores, para que a população, para que a cidade de Goiânia, de modo geral, lá na frente, acaba não pagando um encargo muito alto. Externo, né, secretário? Até a preocupação por conta da volatilidade da moeda. A gente vê aí o dólar, nesse instante, perto de R$5, né? Isso pode alterar, principalmente por conta de influências externas, até mesmo internas aqui no nosso ambiente eleitoral, que pode interferir no decorrer desse ano. Para isso, caso a prefeitura busque uma alternativa fora do Brasil, teria algum seguro para poder justamente evitar essa oscilação da moeda estrangeira? Quando você analisa aí, Samuel, a gente precisa também deixar o contribuinte, o ouvinte, são informações técnicas, mas de certa forma tentar esclarecer o máximo possível. Que hoje a gente tem empréstimos garantidos pela União, garantidos pela STN, e esses empréstimos, mesmo que sejam nacionais, ele tem um custo menor do que aquele empréstimo que eu obtenho através de recursos livres, que eu chamo de recursos ordinários do banco, né? Então, internamente, bancos nacionais, empréstimos nacionais, a gente tem com garantia e sem garantia. Quando você passa para os empréstimos internacionais, principalmente com aquelas agências bilaterais, né, e multilaterais de fomento, você analisa que as taxas são melhores, o período de carência é bem maior do que os nacionais, o prazo de amortização é maior do que os nacionais. Então, ou seja, aparentemente ele é muito mais vantajoso do que um empréstimo nacional. Ele é mais trabalhoso, uma vez que necessita necessariamente da aprovação do Senado através do COFIEX. Ele é mais demorado para se obter, mas tem essas vantagens comparadas com o empréstimo nacional. O problema é a variação cambial. Hoje tem uma proteção que é o RED, que você pode contratar para você, de certa forma, assegurar que a gente não fique tão à mercê dessa oscilação cambial. O problema é que o RED é muito caro. O RED é muito caro, principalmente nessas operações, e aí tem até uma questão de legalidade envolvida no meio. Então, nessas cestas de opções, a gente tem que avaliar isso inclusive com a evolução histórica da variação cambial, do Samuel, dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, até para a gente saber, olha, peraí, a taxa de juro com prazo de amortização compensa essa variação, olhando a variação maior que teve nesse período histórico, comparado com o empréstimo nacional? Então, essas comparabilidades que a gente tem que fazer com bastante paciência. Esse é um processo que não consegue da noite para o dia, não é tão rápido, envolve Câmara, envolve Poder Legislativo, envolve Tribunal de Contas, envolve uma série de fatores, envolve a STN, que é a nossa Secretaria de Tesouro Nacional, para que seja obtido. Secretário, para fechar essa questão, a respeito aí dessa busca por recursos, a gente sempre fala em previsão, né, porque a administração pública tem seus prazos, né, também até mesmo para a realização daquilo que se propôs a fazer ainda no período eleitoral. A Secretaria de Finanças já pode fazer uma projeção de quando? Claro que isso não depende apenas da Secretaria, como o senhor destacou aí, são várias fases, vários atores envolvidos, mas por parte da administração, qual é o desejo de esses recursos, de quando esses recursos possam chegar aqui para o município de Goiânia? Olha, Samuel, aí é mais uma das qualidades do nosso prefeito Rogério Cruz. Ele conhece do orçamento de Goiânia e ele conhece daquilo que foi previsto, que foi estipulado no orçamento.
Então, a gente tem que dividir as prioridades, digamos assim. O que está no orçamento, o que foi planejado no orçamento para investimento, esse o recurso está assegurado, está no caixa, boa parte dele, o outro está na expectativa de arrecadação, e será cumprido na medida em que os processos licitatórios saem, na medida em que as empresas são contratadas e que os investimentos são feitos. Então, esse está aqui, está no eixo, está planejado, está na nossa LOA, na nossa Lei Orçamentária Anual. O que o prefeito fez, e com bastante excelência, foi, olha, mas eu preciso muito mais do que está aqui na LOA, porque a LOA é feita com base naquilo que eu consigo arrecadar através das transferências, impostos, taxas, etc. Então, se eu conseguir uma opção de um recurso extra, para onde eu vou destinar esses investimentos? Isso ele já tem pensado, ele já tem planejado, ele já tem quais são as ações. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra. Até porque em um empréstimo, seja nacional ou internacional, por mais sério que seja, por mais que haja uma convergência aí de união de todos os fatores, ele não sai a curto, médio prazo. Ele tem normalmente o histórico nos diz que o empréstimo ele sai de médio a longo prazo e aí depois para sua aplicação e etc. Por isso que a gente tem que deixar, e o prefeito tem isso muito claro, que essas questões do empréstimo são para obras estruturantes, são para obras que difere daquela que eu tenho no meu orçamento. Certo, secretário, o nosso tempo aqui está finalizando e eu queria ainda fazer duas perguntas para o senhor. Uma pergunta bastante importante, que é sobre a revisão do Código Tributário. Há uma comissão que está se debruçando sobre revisão de pontos aí do Código Tributário. O que a gente já pode destacar pontos que serão revisados e quando que o projeto deve chegar à Câmara Municipal? Olha, Samuel, isso aí é uma parte muito, muito bacana de você ter perguntado. Que bom que a gente tem esse tempo aí para esclarecer, que desde quando eu assumi, a principal missão que o prefeito me deu foi corrigir o que precisasse ser corrigido para que o contribuinte não tenha mais tanto impacto em 2023. E o que eu tenho ficado muito feliz foi que o grupo de trabalho que nós criamos, aí vem OAB, CRC, SESCOM, as entidades da FIEG, a CIEG, Secov, etc., nós conseguimos um debate de alto nível, uma discussão de alto nível, onde a gente tem conseguido aliar, por um lado, a necessidade de caixa que o município precisa até para fazer frente aos seus investimentos e à sua manutenção de custeio, e, por outro, o que precisa ser corrigido nessa questão do código. Temos avançado muito, já estamos na terceira reunião para ser elaborada agora, já mapeamos todos esses pontos e a nossa meta é até dia 15 de junho, a nossa meta, que esse PL já esteja autuado lá no nosso Poder Legislativo. Antes dessa autuação, nós iremos sentar com o Poder Legislativo e demonstrar, olha, essas aqui foram todas as demandas que foram apresentadas e dessas demandas nós conseguimos filtrar e priorizar essas para que seja corrigida esse ano. Porque o mais bacana, Samuel, é que eu consegui imprimir nesse pessoal que essa discussão do código tem que ser permanente. O Código Tributário de Goiânia tem que ser adaptado com base na realidade de cada ano, de cada exercício. Então, olha só, nós estamos vivendo um período inflacionário muito, muito significativo, que daqui a 2, 3 anos possa ser que isso seja mudado. Então, permanentemente, a ideia nossa é permanentemente esse código ser revisto. Então, essa comissão, esse grupo de trabalho vai continuar trabalhando. Até porque a gente tem um novo plano diretor aí, nós temos nossos polos tecnológicos, quer dizer, os polos de desenvolvimento em modo geral, que a gente precisa ver o que nós podemos colocar dentro desse polo para ser mais atrativo ainda para a geração de emprego e renda. E tem os APLs, que são os arranjos produtivos locais, o que nós podemos fazer a nível de impostos, etc., para esses APLs também. Então, a gente tem uma missão aí a longo prazo, viu, Samuel? A gente vai conversar muito aqui nas Sagres, porque a tarefa não é pouca e não é de imediato que a gente consegue resolver todos os problemas, mas a gente está com a luz do fim do túnel e esse grupo está discutindo em alto nível, isso que é o mais bacana, com bastante paciência, compreensão, entendendo, por um lado, que a administração precisa de recursos. Então, a gente tem avançado muito nesse sentido. E o espaço aqui estará aberto para o senhor poder trazer aí
as informações de uma forma detalhada a respeito deste processo. Gostaria de concluir, secretário, disse aqui 2 perguntas para a gente encerrar. O senhor citou o Poder Legislativo. Ontem chegou à Câmara um ofício solicitando a devolução de 30 milhões, sobras do duodécimo do ano passado. Houve aí a insatisfação por parte de alguns vereadores. Gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para obter informações do senhor, como solucionar esse desgaste e o objetivo aí desta solicitação. Olha, Samuel, como eu vim do CRC, então eu sou muito técnico. E a CEFIM é uma pasta técnica, né? Então, eu acredito que até por essa questão técnica, eu não entendo muito desse traquejo político, desse feeling aí político que muitas vezes é necessário. O ofício que foi encaminhado pela CEFIM ao Legislativo é muito mais um cumprimento de regra. Porque a emenda constitucional ela é recente, a 109 de 2021 ela é recente, onde pacificou que as sobras do recurso do duodécimo têm que ser transferidas para o Tesouro. Paralelo a isso, nós temos uma recomendação do Tribunal de Contas feita em dezembro de 2021, alertando a Câmara quanto ao cumprimento dessa emenda. Então, o que eu observei aqui foi o seguinte: olha, eu vou pedir informações ao Legislativo para que ele me explique como ele quer fazer essa devolução, se é parcelada, porque ele já devolveu 10 milhões, foi uma parcela de 7, uma parcela de 3. Para que nós tenhamos isso documentado, para que, caso a gente tenha algum questionamento, a gente tenha condições de justificar. Então, o objetivo não foi uma cobrança, o objetivo não foi, em modo geral, pressionar a Câmara ou não, mas o objetivo é que a gente consiga documentar em cima de um cronograma que seja tranquilo para o Poder Legislativo, e eu também de cá posso colocar isso no meu fluxo de caixa, porque eu tenho obrigações a cumprir até dezembro, e isso é um ingresso de arrecadação para o Executivo, que é muito importante, né? Nós estamos falando aí em 30 milhões de reais. Então, aqui eu assumo até publicamente que me faltou um pouco desse traquejo político. Isso talvez para o meu histórico de ser técnico, né? Eu imaginei que uma comunicação simples entre o financeiro do Executivo com o financeiro da Câmara não seria interpretado dessa forma, mas os vereadores sabem que aqui na CEFIM as portas sempre estão abertas, atendo todos, e o nosso objetivo aqui é republicano. O nosso foco tem que ser, Samuel, aquilo que for melhor para a população, a gente não pode mudar isso com pano de fundo. Secretário Vinícius Henrique Alves, muito obrigada pela disponibilidade, pelo contato aqui conosco na Sagres. Secretário, um bom dia e bom trabalho. Um abraço, fiquem com Deus, estou sempre à disposição. É um prazer estar com vocês aqui.